Muito bem, tornamos a cumprimentar a igrejas que nos visitam nesta noite. Nos dá uma honra de sua presença. Queremos abraçar o internauta que conosco interage. É motivo de alegria tê-los também neste culto dominical maravilhoso que com certeza vai nos edificar, vai nos fazer cada vez mais reconhecer a grandeza do nosso Deus e também a importância da sua igreja na face da terra. Portanto, o tema desta noite é patrimônio eterno. Tremendas é uma visão gloriosamente dupla. Primeiro, que nós somos para Deus, todos nós sabemos disso, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, relíquia, menina de seus olhos. Nós somos o motivo da alegria de Cristo ter se humanizado para dar sua vida pela nossa vida, e em troca dessa alegria, ele suportou a cruz para poder dar à sua igreja um patrimônio eterno. Além de ele ter consigo essas características pelas quais ele identifica a sua igreja, ele também preparou para nós a glória eterna, um patrimônio eterno. Então, todas as coisas colidem, todas as visões divinas se encaixam, são recíprocas, porque Deus nos chamou para uma viva esperança. Porque Deus nos chamou tanto para nos galardoar com a sua herança eterna, com o seu patrimônio eterno, como também para nos chamar e dizer que somos os notáveis da terra, que somos aqueles que ele ama, que ele dignifica, que ele exalta. Então a igreja, ela tem algo extraordinário. Além das titularidades ou dos títulos pelos quais Deus a designa, ela também é herança, é herdeira dessa herança eterna, e por isso, nesta noite, você, eu, nós somos patrimônio eterno de Deus. E possuímos por herança uma riqueza imensurável, uma riqueza incalculável, porque jamais alguém tem ou imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nessa noite você poderia dizer no seu coração que o INSS é importante, mas ele não chega aos pés daquilo que Deus tem para nós. Que toda a herança mundana, terrestre, toda ela é importante, mas a herança eterna sobrepuja, ultrapassa todas as heranças que porventura o mais homem ou o mais rico dos homens possa deixar a seus filhos. Então, entenda que além de sermos patrimônio eterno dele, ele tem para nós uma herança incorruptível, gloriosa, sem mácula. Então, nessa noite, estamos diante de um tema hiper sugestivo, patrimônio eterno. Eu quero começar lendo para a amada igreja do Senhor, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, de 32 a 34. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Obrigado, Pai eterno, pela tua grandiosa graça. Obrigado, Pai eterno, porque nos amas acima de todas as coisas. E tu simplesmente pedes que também te amemos acima de todas as coisas, como o único Deus verdadeiro, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Obrigado, Pai, porque nesta noite
nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, glorioso, que não pode mentir e no qual não há sombra nem variação de mudança. Obrigado, Pai, pelos 5 minutos de oração. Obrigado pela linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora também faz com que tenhamos esse mesmo fulgor, esta mesma vibração gloriosa do teu ministério. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ler novamente. Essa leitura, igreja, ela é gloriosa. E ela nos dá um ânimo glorioso, superior, inefável, inenarrável, glorioso. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria, olha essa, o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Espólio, bens compartilhados. Espólio, geralmente um falecido deixa como espólio a sua herança aos seus herdeiros. E por amor a Cristo, quantos perderam o seu espólio? Quantos perderam as benesses de uma vida terrena por estar afiado, por estar amando os encarcerados e orando por eles, e por possuírem um patrimônio superior e durável? Diga nessa noite, sem medo de errar. Os que querem, os que podem, os que entendem. Nós possuímos um patrimônio superior e eterno. Muito bem. De novo, nós possuímos um patrimônio superior e durável. Oh, glórias a Deus. Amados, não há nada que se possa comparar ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo indescritível, quero repetir a palavra, inenarrável. É algo que não se pode perscrutar. Quão grande é a herança que Deus tem para todos nós. Misericórdia. Além do que, teremos corpos glorificados. Seremos imortais e viveremos com Ele eternamente. No Evangelho de João, no seu capítulo 17, daqui a pouco repetiremos um trecho. João 17, verso 24. Na oração sacerdotal, Jesus exclamou algo glorioso. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo também os que me deste. Pela alegria, ele viu o fruto do seu penoso trabalho, e sua alma se satisfez, e ele se alegrou. Também Hebreus diz que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, e não fez caso da ignomínia, e não fez caso da vergonha, porque ele sabia quem estava espiando, quem estava comprando, quem estava remindo, e isso para ele foi o alto preço que ele pagou por todos nós. Então a alegria dele em se dar por nós foi e continua sendo exatamente proporcional ao glorioso penhor, à gloriosa herança que ele tem para cada um de nós. Nós não temos a dimensão do que é ser filho do Pai Celestial, do que é ter uma herança eterna e incorruptível, não cedida a todos, mas somente àqueles que creram nele. Pois todos quantos creram no Senhor, o Senhor deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, a filiação eterna não é aquele ditado popular, todo mundo é filho de Deus, Deus não é pai, Deus não é padrasto, todo mundo vai para o céu. Vai para o céu da boca não sei de quem, porque a Bíblia diz que somente aqueles
que se tornaram, que se deram, que se converteram a criança inocente, pura, herdarão o reino de Deus. Somente. O resto, irmãos, é simplesmente, eu ia dizer um termo pejorativo, porém não o direi, mas é brincadeira, não existe. A Bíblia é a palavra de Deus. Recentemente morreu uma autoridade religiosa que brincou com o Gênesis inteiro, que brincou com tudo, que brincou com a palavra e depois ainda foi referendado por religiosos, mas nunca por adoradores que conhecem a palavra. Muito bem. Continuando em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículos de 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. A vossa confiança tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedemos para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amados do Senhor, não abandonemos essa confiança que nesta noite está te sendo pregada. Não abandone, porque aí está o nosso galardão, aí está a nossa confiança. Não nos esqueçamos disso. Não há coisa maior e melhor. A Bíblia diz, o Senhor se atreveu a comparar a sua glória maior do que a riqueza do mundo inteiro a um homem, porque não adianta, do que adianta um homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta, irmãos, não há valor no mundo que se possa comparar. Toda a terra com seus minérios, com as suas pedras preciosas. E anteontem o meu netinho me assustou, querendo saber das pedras preciosas, dos metais preciosos, misturando tudo. E eu disse, tem no estado, filha? Ele em Manaus, eu digo, no estado. E quando eu terminei, ele falou, eu queria ir lá pegar para mim. E ele assiste muito Minecraft, e ele gosta muito de esmeralda, diamante, ouro, prata. E eu disse, filho, e aí? Ele disse, lá o Minecraft, eles lá querem construir uma casa. E ele disse que quer construir uma casa em Boa Vista e em Manaus, para ficar com toda a família dentro de uma casa só. Olha a cabeça dele, uma casa dentro da outra. Amados do Senhor, por mais que o homem ganhe o mundo inteiro com Minecraft e tudo, se ele perder sua alma, ele não adiantou de nada viver. Ele sofrerá uma eternidade separado de Deus. E nessa noite, o livre-arbítrio, a liberdade plena que Deus nos deu é insubstituível. Eu, você, igreja, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não há bem maior e não há como ver algum cristão triste, algum cristão cabisbaixo, renunciando o que pode afastá-lo de Deus. Tem que renunciar mesmo para que esteja com a confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. 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 Irmãos, o Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, e se recuar, e se desviar, nele não se compraz a minha alma. Porém, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam para a conservação da alma. Glórias a Deus. Nessa noite, portanto, repare algo glorioso que está, e agora sim eu quero repetir, um trecho dessa linda oração sacerdotal do Rei Jesus. João 17, versículos do 20 ao 24.
do 20 ao 24. Atente bem para ela, irmãos. Não são todos que compreendem isso que está sendo pregado, internauta, nesta noite. Você talvez diga, mas é verdade, aqui não é religião, aqui é salvação, aqui não é proselitismo, aqui é vida eterna. Então vamos lá, João 17, de 20 ao 24. Eu li só o 24 ainda agora. Não rogo somente por estes, que eram os que estavam ali com ele. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ele estava no seio, nas entranhas do Pai, quando o Pai o projetou e se fez carne, Emanuel, Deus conosco, se humanizou e pairou por sobre Maria e a fecundou e fez que nascesse o Emanuel, Deus conosco. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste antes da fundação do mundo. Olha aqui, nessa noite, no final, você vai entender algo. Nós veremos a glória do Senhor. E diante da igreja, como era antes da fundação do mundo, ele vai entrar no Pai, para que nós vejamos esse grande espetáculo. O Filho unigênito entrando, voltando às entranhas do Pai. Será um espetáculo inigualável. Eita glória, glorifica, grita, fala, chora, canta, igreja do Senhor. É uma força de expressão, mas muito digna. Olha aqui, quantos creem que a palavra de Deus é real? Vou dar um pequeno exemplo nessa oração. Olha aqui, só para não perdermos o tempo glorioso que Deus nos deu. Olha aqui, no 20. Não rogo somente por estes, ele estava se referindo àqueles que estavam ali, naquele momento com ele, discípulos. Não rogo somente por estes, mas também, olha agora, aqueles, mas também por aqueles que vierem, olha o verbo no futuro, que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Diga nesta noite, eis-me aqui. Você veio a aceitar, depois de João, Pedro, Tiago, depois deles, e todos aqueles que vierem, Parque 10, Fogo Vivo, pense nas igrejas, que vierem a crer em mim, através da tua palavra. A Bíblia é futurística, a Bíblia é passado, é presente, a Bíblia é de propriedade do eu sou. Senhor de todas as épocas, aplauda esse Deus. Então aqui estamos nós, aqueles que viemos a crer, porque a sua palavra nos trouxe. Aqueles que estarão com ele, não recebendo os mesmos galardões de João, de Pedro, de Paulo, mas tendo a mesma alegria, gozo e corpo de glória que eles terão. Eles se alegrarão com o nosso galardão e nós nos alegraremos com o galardão deles, porque a alegria será a mesma, o corpo de glória será o mesmo, a herança será a mesma. Por isso vibra nessa noite, igreja. Não abandona essa confiança por nada, por nada. Por nada. Muito bem? 1 de Coríntios 15, 28. Eu não a estou vislumbrando, mas ela deve estar conosco. A minha linda e amada, ungida pastora Nailf está no recinto? Está lá dentro?
Está lá dentro, muito bem, está na assistência nessa noite, está lá dentro. Então eu peço que nesta noite nos leia o nosso ministro Eduardo Guerra. A palavra que se encontra em 1 aos Coríntios 15, versículo 28. Amém. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ô glória! O ministro Yuri já se prepara para ler João 1,18. O ministro Yuri já se prepara já, quando eu sinalizar e ler, João Evangelho 1,18. Repito a leitura do nosso ministro Eduardo Guerra, muito bem feita, por sinal. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, todas, então o próprio Filho, com F maiúsculo, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em todos, para que Deus seja tudo em todos, tudo em todos, o unigênito voltará ao seio do Pai. Leia Yuri João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, como ele é, igreja, em espírito. O Deus unigênito, o Deus vivo, Jesus, que está no seio, dentro do Pai, é quem o revelou. Quem revelou Deus à humanidade? Jesus. Ninguém vem dizer ele ao Pai, senão por mim. E lá na glória, depois de todos nós glorificados, ele nos receberá. Teremos a ceia das bodas do Cordeiro, os galardões. E de repente ele vai dizer agora, igreja minha, preste atenção. Olha como foi, como o Pai amou o mundo de tal maneira e colocou lá, numa mulher, o Filho, para que ele se fizesse carne, para que com seu sangue ele comprasse você, igreja. Porque a Bíblia diz em Atos 20, 28, que Deus comprou a sua igreja com o seu sangue, o sangue do Cordeiro. E ele vai entrar no seio do Pai, porque leu Yuri, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está, não esteve, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Sem ele nada do que foi feito. Ele é o verbo que se fez carne. Então, nessa noite, igreja, vamos concluir com Hebreus 11. Com Hebreus 11, de 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Segura aí, coloca o dedão, o dedinho, o mindinho, o indicador, o maior de todos, furabolo, catapiro, vê aí. Segura aí, irmãos, olhem para cá. Quando Abraão foi chamado, sai da tua terra, deixa tua parentela, sai para uma terra que te mostrarei. Ele sabia para um dia? Não sabia. Jurisdicionalmente, territorialmente, ele não sabia para um dia. Mas ele confiava que ia para uma terra e para um lugar que Deus, cujo Deus, o arquiteto, havia construído. Deixa eu repetir então. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Quantos estão obedecendo o chamado? Quando pela fé, quando chamado, Abraão obedeceu, a fim de ir para um lugar que receberia por herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Notícia: Abraão está na presença de Deus. Jesus disse aos judeus, os judeus ficaram impactados com ele. Rapaz, tu não tem 50 anos? Como é que Abraão viu o teu dia? Há mais de 4.000 anos Abraão tinha ido. Tu não tens 50 anos e Abraão viu o teu dia. Em verdade te digo, judeu, igreja, que antes que Abraão existisse eu sou. Agora atenção, olha aqui que coisa gloriosa. Abraão está agora onde?
na glória, no paraíso. Agora a pergunta que eu te faço é: ele já entrou em corpo de glória na nova Jerusalém celestial? Não! Ele espera que eu, você, nós, com ele estejamos, os mortos em Cristo, porque seus espíritos já estão com Deus. Ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos até a sua vinda. Seremos transformados juntamente com eles, juntamente com os mortos, ressurretos, subiremos e nos encontraremos com Cristo na glória. Eles estão na glória, Elias, Enó, todos, mas eles têm missão ainda a cumprir. E com ele, diz a Bíblia, está a esperança de entrarem na glória, em corpos de glória junto conosco, porque é a esperança de todos nós. Aplaudamos o Deus vivo. Deus vivo, muito obrigado. És magnífico, és glorioso. És imensurável. És aquele a quem devemos adorar acima de todas as coisas. És aquele detentor de uma palavra viva, não de uma palavra cabulosa, não de uma palavra mentirosa, não de uma palavra que está aí alimentando coaches e enganadores, não de igrejas que se sustentam com marginais, detestáveis no comando, mas de uma igreja que é tua, cujo teu Espírito Santo habita, comanda e prega nessa noite, para a honra e glória do teu nome, que o ministério venha de louvor. Abaixo do Senhor não há, e abaixo do Senhor está Satanás, acima com ele, com Deus, está a sua igreja, no patrimônio eterno. Aplaudamos enquanto o ministério